Olá, amados, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso único e soberano Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória, todo louvor, império, majestade, domínio e poder para todos sempre. Quero a Ele agradecer mais uma vez por aqui estar, gravando mais um vídeo a respeito da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo as Escrituras. E desde já quero te pedir, não esqueça de dar o seu like, inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, e compartilhe, orando pela minha vida para que Deus continue usando a mim como seu príncipe, abrindo a minha boca para falar aos seus eleitos aquilo que Ele mesmo quer falar, e que Ele mesmo dê espírito de entendimento, porque a sua palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje eu quero falar a respeito do arrebatamento na totalidade da igreja. Quando eu falo totalidade da igreja, inclui gentios e judeus. Então, não é verdade o que se ensina nos dias de hoje com relação a um arrebatamento onde Cristo vem até as nuvens, como eles dizem, e ele vai arrebatar uma igreja e deixar outra, aqui se referindo aos desviados, se referindo aos que no momento estão em desobediência, e se referindo aos judeus que estão esperando o Messias, que não creram ainda em Jesus Cristo. Estes vão ficar no período da grande tribulação. E eles dizem que esta grande tribulação tem 7 anos de manifestação, de perseguição, tempos difíceis, mais ainda do que nós estamos vivendo, né? Vai ser um desespero, vai ser um caos para forçar, segundo eles, a conversão daqueles que não creram. Isto é um erro, porque as Escrituras, por Cristo e pelos apóstolos, ensina exatamente um arrebatamento completo, de forma geral, da sua igreja, diz a palavra. E você lê em Mateus capítulo 24, diz a palavra que ele dará ordem ao anjo, aos seus anjos, para que reúna os seus escolhidos de uma extremidade dos céus. Ou seja, nenhum eleito ficará, nenhum escolhido ficará. Graças a Deus que a salvação nada tem a ver com o que é ensinado, nem por livre-arbítrio, nem por perseverança humana. A salvação ela se deu em Cristo, e isto antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 afirma a nossa eleição e a nossa salvação. Então, não é verdade que Cristo virá buscar uma igreja obediente, né? Uma igreja que está segundo a vontade dele. Logo, eu posso assegurar que se ele voltasse agora, quantos eleitos subiriam? Porque todos têm uma interpretação da palavra, todos têm uma doutrina, todos têm uma afirmação, como ele tem a verdade. E com isso, eles pregam um arrebatamento que não é bíblico. O arrebatamento bíblico diz que os eleitos, independentemente que estejam dormindo ou acordados, que estejam no momento obedientes ou na desobediência, a Bíblia diz que todos serão
arrebatados. Graças a Deus que este arrebatamento da Bíblia, e não segundo os homens, não nos faz a gente vivermos com dúvidas, ou tentando de alguma forma, como eles exigem, uma forma de santificação que nunca teríamos, pois esta santificação está em Cristo. A palavra nos assegura que todos nós já fomos santificados em Cristo, chamados para sermos santos. E quanto ao que está manifestado com relação à desobediência, a palavra afirma que haveria um tempo que antecedia a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tempo é chamado de apostasia. E eu quero desde já também que a apostasia não é algo de forma voluntária, ou seja, eu não decido ser apóstata, eu não decido virar as costas para Deus, que apostatar da fé é isto. A palavra mostra que é um tempo de engano e a Bíblia assegura que alguns apostatarão da fé. Não diz que alguns perderão a salvação. Apostatará da fé, deixará de viver por fé, porque a palavra diz que o justo vive por fé, e passarão a viver enganados por espíritos enganadores, ensinos de demônios, seguindo lobos travestidos de ovelhas, lobos disfarçados de ovelha, lobos roubadores, como diz a palavra do Senhor. Então, nós temos realmente assegurado, biblicamente, ensinado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que este dia não nos pegará de surpresa. Por quê? Porque nós estamos em união com Cristo, que dormamos, que estejamos acordados. E diga a palavra que Deus não nos destinou para a ilha. Vamos ver isto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Diga a palavra do Senhor. Vamos ver este arrebatamento que a Bíblia ensina, não que ensina a tradição enferma pós-reforma. Porque eu creio que a reforma não ensinou esse tipo de arrebatamento, porque se a palavra reforma significa tornar as coisas da forma que era antes. Ou seja, quando se faz uma reforma, por exemplo, eu venho morar numa casa, tenho uma janela que eu não gostei, eu fecho aquela janela e abro em outro lugar. O dono da casa vai chegar, vai conhecer o projeto original e ele vai botar a janela no lugar onde estava antes. Reforma é isto. Então a reforma, ela teve que concordar com as doutrinas dos apóstolos e voltar para os princípios da igreja primitiva. Os princípios, quando eu digo princípios, não é falando de Hebreus capítulo 6, não, deixando de parte os princípios elementares. Estou falando do que tange respeito às doutrinas dos apóstolos, ok? Então, este arrebatamento, diga aqui a palavra, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 4 até o 11. Diga assim a palavra do Senhor. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos, estejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, estejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança
da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados, que morreu por nós, para que vigiemos, que durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ok? Então, o que é que nós vimos aqui? Paulo falando a respeito do arrebatamento, totalmente inverso, contrário ao que se ensina hoje com relação ao arrebatamento da Igreja de Cristo. Aqui a palavra afirma que nós somos filhos da luz. E para sermos filhos da luz, diz a palavra, é porque nós ouvimos a palavra que está lá em Efésios capítulo 4. Desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ali é o evangelho que é pregado, o evangelho da salvação de cada eleita de Deus. A partir daquele dia, você é manifestado a sua natureza, que sempre foi filhos da luz. E diz a palavra que nós não somos das trevas e que nós não sejamos apanhados de surpresa. No versículo 4 diz assim, né? Este dia, como ladrão, não nos pegará de surpresa. Por quê? Porque nós estamos em união com Cristo. No versículo 9, diz assim a palavra, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 8 diz assim, nós, porém, que somos do dia, estejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Nós não estamos usando o capacete da incerteza, que naquele dia eu vou ou não, como se Deus não houvesse já destinado a gente para a vida eterna. A palavra diz que Ele não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. E eu costumo dizer, e ressuscitou para a nossa justificação. Então, não devemos acreditar que haverá um arrebatamento onde uma parte de cristão ficará e outra subirá. E com isso vai começar o milênio. E aí, os que estão com Cristo neste milênio vai desfrutar do reino de Cristo. E os que aqui ficarem vão ser atormentados pelo anticristo. É 1000 anos ou é 7 anos? Porque eles falam aqui o período de uma grande tribulação que durará 7 anos. Então não é 1000 anos. Já começa aí a contradição entre 1000 anos e 7 anos. Quando a palavra fala 1000 anos, eu já falei nos meus vídeos anteriores, é um tempo longo, um tempo anunciado desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Desde o dia terrível do Senhor, que foi a morte e a crucificação, até o dia glorioso, o dia do Senhor, a vinda de Cristo com poder e grande glória. Então, neste período, a Bíblia fala 1000 anos. E estes 1000 anos, a igreja está reinando com Cristo. A igreja não está esperando este tal milênio, porque ela faz parte da primeira ressurreição. A igreja recebeu a primeira ressurreição. E esta primeira ressurreição, ela vai se manifestando na vida de todos os eleitos, como se manifestou na minha, no dia em que eu criei no Senhor, pela pregação do Evangelho. O grande problema é que hoje não se prega Evangelho. Hoje se prega um monte de doutrina, um monte de confusão, um monte de campanha, um monte de tudo que Hebreus chama de doutrinas várias e estranhas. Então, aos verdadeiros salvos, diz a palavra, mas eu creio que nos dias de hoje tem
pregadores de Deus que estão pregando o evangelho de salvação. Neste momento em que nós ouvimos a palavra, cremos na palavra, nós somos vivificados, porque a posição dos não ainda convertidos é morto em delito de pecados. É uma morte em delitos e pecado. Aí a palavra diz, ele vos deu vida. Que quer dizer, ele nos ressuscita do estado de morte espiritual e nos faz tentar com ele em lugar celestial. Para quê? Para esperar um milênio? Para reinar como ele diz a palavra. Porque a manifestação da igreja, ela está reinando com Cristo. Cristo está manifestado a esta igreja que está sóbria e despertada, como nós lemos em Tessalonicenses, esteja sóbrios e vigilantes. Vigilante pela escritura, de estar atento para que ninguém, como disse Paulo, ensine outra doutrina, como ele fez com Timóteo, deixando ele ainda lá em Creta, né? Em Éfeso, diz a palavra, perdão, em Éfeso, quando ele está, ele diz que ainda te deixei aí para que permaneças aí, para que ninguém ensine outra doutrina. Então o grande problema hoje é que está ensinando outra doutrina e estas doutrinas não têm manifestado salvação. Tem chamado pessoas para lugares chamados igrejas, movidos por motivações erradas. Motivação de prosperidade, motivação de curas, motivação de tudo que você possa imaginar, menos as palavras de vida eterna. Lembra quando Jesus disse aos seus discípulos, quando ele deu o discurso dele, o discurso duro, como diz a palavra, muitos o abandonaram. E ele se vira para os seus discípulos e diz, vós também quereis me abandonar ou me deixar? Qual foi a resposta dos discípulos? Para onde iremos, Senhor? Que só tu tens as palavras de vida eterna. Então, o grande problema hoje é que muitos lugares não está pregando as palavras de vida eterna. Está pregando palavras distorcidas, ainda que use a Bíblia. Em muitos lugares ameaçando a salvação de cristãos salvos. E com isto tem causado realmente este amedrontamento à Igreja de Cristo com relação a uma data tão perfeita, a uma esperança segura em Cristo, que é o nosso certo, inconfundível arrebatamento. A igreja subirá e também os judeus eleitos também subirão. Ninguém ficará, porque neste mesmo dia que a igreja for arrebatada, o Senhor trará total destruição a este mundo e as coisas que nele existem. Está escrito e ninguém pode mudar. Onde é que está escrito isto? Que o Senhor vai vir tomar tanto o judeu como os gentios, e aí estarão para sempre com o Senhor. Vamos lá em Romanos capítulo 11, né? Romanos capítulo 11. Este capítulo se refere à profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, expressa no versículo 33 em diante. Então diz assim, em Romanos capítulo 11, 25, porque não quero, irmão, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja a entrada à plenitude dos gentios. E assim, todo o Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os teus pecados. Pai tirou ou não tirou os pecados do seu povo? Se ele tirou, então não é verdade que alguns deixarão de subir porque não vai estar naquele dia em desobediência. Não,
naquele dia haverá-se ainda apostasia na terra. É a parábola lá da viúva e o juiz de Nico, né, de Lucas 18, quando o Senhor termina aquela parábola dizendo assim: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Eu digo sim, porque sempre houve remanescente. Nos dias de Noé, pai achou ou não achou um justo na terra? Noé e toda a sua família. Pai achou ou não achou um justo em Sodoma e Gomorra? Achou, o Ló. Então, quando ele faz esta pergunta, é querendo nos advertir e crer que até a volta dele haverá esta manifestação de iniquidade sobre a terra e haverá também ali cristãos que estão vivendo contrário à fé. Mas graças a Deus que a fé, ela nos foi dada para vivermos aqui. O único dom que não vai cessar, diz a palavra, é o amor. A fé, as profecias, tudo isso vão cessar. Mas o amor, não. O amor vai permanecer para sempre. Porque no fundo, todo eleito de Deus, apóstata ou não, eles amam a Deus. Não porque eles o amou primeiro, mas porque Deus nos amou primeiro, diz a palavra, e derramou em nossos corações, pelo Espírito, o seu amor. E é amor eterno, diz a palavra lá em Jeremias, que por um pouco de tempo nos deixou e com amor eterno tornou a nos atrair. Então, nós vimos aqui que há uma ignorância nos tempos de hoje com relação a esta palavra. Alguns estão dizendo que os judeus estão endurecidos porque eles querem. E Paulo nos adverte de cuidado, para que não sejam presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em partes a Israel. Ok? É verdade que nós temos duas manifestações de judeus, os ortodoxos, aqueles que ainda, e é neste grupo que está o maior endurecimento, porque eles estão ainda aguardando o Messias. E diga a palavra que isto aconteceu e vai cessar com a plenitude dos gentios, ou seja, quando o último gentio se converter, aí todo Israel, na totalidade, o Israel espiritual, será salvo. Por quê? Eles não são salvos por escolha, nem tampouco por serem judeus, mas diz a palavra por serem eleitos, assim como nós fomos. A diferença, diz aqui a palavra, é que o Israel de Deus também teve os seus pecados perdoados, disse o Senhor, quando eu tirar os seus pecados. Haveria uma outra crucificação? Não. Quando Cristo é crucificado, tanto judeus como gentios, ali tem os seus pecados perdoados. Gentio e judeus eleitos, diz a palavra do Senhor aqui no versículo 28, diz assim, olha, quanto ao Evangelho, Romanos 11, 28, quanto ao Evangelho são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Veja, eles também estão eleitos como também nós fomos, desde antes da fundação do mundo. Então, não é verdade que Deus precisará, com este arrebatamento, um arrebatamento de Deus, deixar algum cristão, algum eleito para trás, seja judeu, seja gentio, porque a salvação não é por chance, não é por perseverança, porque eles confundem a palavra, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí a salvação não era mais nem por eleição e nem pela morte e o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados, seria pela perseverança. Aí contradizendo toda a eleição, a predestinação e a soberania de Deus. A palavra de Deus diz que quanto a este dia e os dias que estamos vivendo, sempre tem um selo. A palavra de Deus diz que o selo permanece. Deus tem um selo. Veja isto. Aleluias, Pai.
Veja isto em 2 Timóteo capítulo 2, diga assim a palavra, capítulo 2, versículo 19. Diga assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ok? Então, há um firme fundamento de Deus que nos assegura como salvos. Ele nos conhece. Ele conhece os que lhe pertencem, diga a palavra. Então, não é verdade, é como que se Deus não conhecesse nenhum de nós. E aí, a partir do meu livre-arbítrio, a partir da minha perseverança, aí Deus passaria a me conhecer e eu tinha que ter uma responsabilidade tremenda de guardar a minha salvação. Não, a minha salvação está guardada e garantida em Cristo. Por isso, irmãos, não creia num arrebatamento secreto, não creia em arrebatamento da igreja, né, e deixar dos judeus, aqueles que estão endurecidos, porque Paulo diz, não ignore não, eles estão endurecidos até que haja a plenitude dos gentios, diga a palavra. Também em Lucas, o Pai falou sobre esta plenitude de gentios. Abra aí a sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus em Lucas, capítulo 21, versículos 24, quando a palavra de Deus aqui está falando a respeito de Jerusalém sitiada. É outra confusão que eles estão falando com respeito ao que foi falado pelo profeta Daniel. Quando começou esta desolação? No ano 70, quando Jerusalém foi invadido, destruído o templo. Jerusalém até hoje está sitiada por exércitos inimigos espirituais. Fala Paulo que a nossa guerra não é contra a carne e sangue. É sobre estes principados e potestades do engano que estão em Jerusalém, porque lá ainda continua sendo o centro, né, das atenções religiosas do mundo inteiro. Quando a própria palavra em Apocalipse diz que a praça da grande cidade chamada Sodoma e Egito, aonde o seu Senhor foi crucificado. A palavra chama Jerusalém atual de Sodoma, ainda que muitos digam a cidade santa. A cidade santa é Apocalipse 21, quando diz que viu descer do céu a cidade santa, Nova Jerusalém. Aquela sim é a cidade santa. Esta não. Esta se tornou, diz a palavra, morada de aves detestáveis, imundas, diz a palavra. Todo tipo de religiões, credos, mentes pervertidas vão para Jerusalém. E muitos dos falsos profetas têm usado Jerusalém como comércio para enganar o povo de Deus e têm enriquecido às custas desta cidade que a Bíblia chama de Sodoma e Egito. Então, aqui nós vemos que trata-se de Jerusalém sitiada, conforme profetizou o profeta Daniel. Quem lê, entenda, diz a palavra. Né? Quem lê, fique na dúvida. Quem lê, entenda. E só entende os eleitos a quem Deus revela. Então, diga aqui a palavra falando ainda a respeito da salvação dos gentios e do que está acontecendo com Jerusalém, mas isso tem um limite, uma data pré-estabelecida por Deus, e ela está assim. Diz aqui a palavra em Lucas 21, 24. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Que eles? Os exércitos malignos, toda sorte de abominação está em Jerusalém, esta terrena, diga a palavra, que erroneamente
A tradição hoje chama de Terra Santa. Terra Santa. Apocalipse que diz, Sodoma e Egito, aonde o seu Senhor foi crucificado. Onde Cristo foi crucificado? Foi lá, em Jerusalém? Então, aqui a palavra diz que este tempo vai se completar com a plenitude dos gentios, como nós vimos lá em Romanos capítulo 11, né? Quando Paulo diz, não ignore, irmãos, que os judeus, uma parte dele que está endurecida até que haja a plenitude dos gentios, mas todo Israel será salvo. Então, o que é que eu quero? Da parte de Deus, trazer o entendimento dos seus eleitos. É que vocês não acreditem numa pregação errada a respeito do arrebatamento da igreja, que não se dará em duas fases, como eles falam. Um arrebatamento para que uma igreja obediente viva o milênio com Cristo, e a outra parte viva o tempo da grande tribulação, que é 7 anos. É 7 anos, eu volto a dizer, ou é 1000 anos? E existe então aí uma confusão, né, com relação a tempo de épocas. Primeiro que a palavra, tanto por Jesus Cristo como pelos seus apóstolos, assegura que o arrebatamento se dará de forma total, independentemente se eu esteja dormindo ou acordado. E eu quero aqui falar ainda sobre estes dias, como diz aqui a palavra, né, que muitos confundem, diz aqui a palavra, né, que alguns vão ficar mostrando ali que haverá sim este arrebatamento secreto. Quando a palavra fala a respeito aqui, vamos ver aqui, conforme diz a palavra, que ele diz o seguinte, que estarão dois, né, no campo, um será tomado e deixado o outro, diz a palavra. Então, não é verdade que Pai está falando ali que vai tomar um crente e deixar outro. A palavra campo ali, quando diz estarão dois no campo, significa que o estará trabalhando, estará normal como nos dias de Noé. Estarão duas moendo trabalhos domésticos, qualquer hora. Tomará uma e a outra será deixada. Estará, diz a palavra, né, diz, cada manifestação de estar dois ou duas fala sobre o arrebatamento que se dará como nos dias de Noé. Tudo estará normal. E a palavra diz também em Tessalonicenses que quando todos estiverem dizendo paz, 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 este dia virá repentinamente como ladrão. Não sobre nós da igreja. Ok? Então, não saiamos crendo aí em qualquer pregação com relação ao arrebatamento de forma equivocada, errada e antibíblica. Mas sim, crendo como diz as Escrituras, como Cristo ensinou e como os apóstolos ensinou. Quanto ao mais, quero aqui te pedir mais uma vez, continue orando pela minha vida, para que Deus possa, né, usar a minha vida como seu príncipe, anunciando ele com toda a intrepidez e o poder da sua palavra revelada pelo Espírito. Desde já, a todos e a todas, cada um com as suas famílias, com os seus lares, tenham todos um final de semana abençoado, abundante, na presença do Senhor, consolado pelas Escrituras, sabendo eleito e eleitas que a sua salvação está garantida na morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o meu e o seu arrebatamento se dará. Se nós estivermos aqui, nós não ficaremos. Se nós estivermos dormindo, viremos com o Senhor. E os que estiver irão de encontro. E esta terra será destruída. Tudo o que nela existe neste dia. Nada ficará, assim como foi nos dias de Noé, que destruiu a todos. Todos, graça e paz, Deus é fiel.